boa tarde ou boa noite. Vamos falar sobre demografia. Vamos lembrá-los sobre demografia. O que é modinha nos vestibulares e no nosso querido simulado é a questão da nomenclatura sobre país populoso e país povoado. Um país populoso é onde tem muita gente. Um país povoado é onde se distribui muitas pessoas. A forma como ela se distribui. Se ela é bem distribuída, é um país povoado. Se ela tem muita gente e não é distribuída, ela é apenas um país populoso. Só que tem algumas questões importantes aqui. Olha só. Populoso é absoluto. É o número total de habitantes que eu tenho em um país. Povoado, ele é relativo. Por que relativo? Porque ele depende se está bem distribuído ou não. A forma como eu calculo isso é a população absoluta, o número total de habitantes, dividido pela área em quilômetros quadrados. Ele vai me dizer se essa densidade demográfica é alta ou não. O que pode acontecer numa questão é ter uma tabela e vocês terem que fazer esse cálculo mentalmente. Divide população absoluta pelo número da área. E ver daquela tabela quais daqueles países são os mais povoados. Beleza? Tranquilo. Depois a gente tem as taxas. E aí a barbata? Olha só. Taxa de natalidade é a quantidade de filhos que nascem em um período, geralmente o recorte é em um ano, e a cada 1.000 pessoas, a cada 1.000 nascimentos. É esse recorte de 1.000, diferente da percentagem que é sobre 100. Aqui a gente tem sobre 1.000. A taxa de mortalidade infantil, isso é importante porque é até 1 ano de idade só. O que ela representa? Pensa comigo. Se eu tenho um índice alto de mortalidade infantil, indica que esse país é um país subdesenvolvido ou é pobre. E o simulado ou o vestibular, enfim, uma questão, ele pode pedir essa interpretação para ti fazer isso, de interpretar. Se tem uma criança que não consegue viver até 1 ano de idade, é porque alguma coisa acontece. Se várias crianças morrem antes de 1 ano de idade, é porque a saúde é precária, a estrutura é precária, e esse país provavelmente vai ser pobre ou subdesenvolvido. O crescimento vegetativo, ou CV, ele vai mensurar esses dados da taxa de natalidade e taxa de mortalidade e vai dizer se o crescimento populacional desse país é positivo, negativo ou se é neutro. Se nascem mais do que morrem, positivo. Esse país está crescendo populacionalmente. Se morrem mais do que nascem, esse país tem um decréscimo populacional. E se tem uma média que empata os dois, ele é neutro. A taxa de reposição ideal de um país é 2,1. É o grau de ouro, 2,1. Mas a gente está num declínio desse crescimento vegetativo na maioria dos países, que é onde a gente tem um problema dentro das pirâmides etárias. Pirâmides etárias é a forma como a gente tem de interpretar esse crescimento vegetativo. Existem alguns critérios interessantes aqui. Por exemplo, essa pirâmide aqui, que vai aparecer agora, é de um país pobre. Aqui é a base dela. Percebam que a base dela é maior que o topo. Então, ela é um país pobre. Muitos filhos, base larga, topo estreito, país pobre. As pessoas não vivem tanto assim. E as pessoas que nascem não conseguem sobreviver até chegar a uma idade. Agora, esta aqui é de um país rico. Ela é gordinha? Ela é que nem eu? Ela é assim? Qual é o problema dessas pirâmides de um país rico que tem um CV negativo? Essa parte gordinha aqui, ela vai subir. E quem está embaixo vai sustentá-la. E a gente vai ter que ter uma reforma da Previdência Social, que é o que está acontecendo na maioria dos países da Europa, inclusive no Brasil.
E isso pode cair no vestibular e no simulado. Se eu tenho um envelhecimento dessa população, o país vai ser obrigado a fazer a reforma da Previdência Social, não esqueçam disso. Vai ter uma pirâmide envelhecida, beleza? Esqueçam disso. Aqui, outra modinha e muito fácil de entender. Transição demográfica. Vou fazer um Grenal aqui, tá? Taxa de natalidade, primeira fase, alta. Mortalidade, primeira fase, alta também. Nasce e morre muita gente. A taxa de natalidade na segunda fase continua alta, mas a taxa de mortalidade cai porque eu tenho avanços na medicina, eu tenho avanços nas estruturas de alguns países que conseguem fazer com que essas crianças não morram tanto. Na terceira fase, eu tenho um decréscimo da natalidade que chega próximo à mortalidade. Percebam que aqui eu tenho um boom demográfico. Eu tenho uma quantidade de pessoas que inflam o planeta. E aqui eu tenho um decréscimo dessa taxa de natalidade que quase chega perto dos índices da mortalidade. Então, o crescimento vegetativo aqui é muito alto, positivo, e aqui começa a diminuir. A tendência da quinta fase é que a taxa de mortalidade se estabeleça e a taxa de mortalidade cruze a linha da mortalidade. E a gente tenha um CV negativo, como a gente já tem em vários países da Europa, por exemplo. Beleza? Não bebam, não fumem e não fiquem com gente feia. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar.